Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a origem do pecado. A origem do pecado, a origem do adultério, a origem da mentira, a origem da fornicação, a origem, né? A origem do homicídio, onde começa, né, o pecado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando você lê a Bíblia aqui no livro de Gênesis, né, quando teve ali o primeiro pecado, o pecado original, né, quando a Eva não obedeceu ao Senhor, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O pessoal acha que é uma maçã e tal, não tem nada a ver, né, com maçã, né? É uma simbologia, mas ali começou, né, o primeiro pecado, e quando Deus vai corrigir, falar com Eva, com Adão, então quando você tem ali no pecado original, a Eva comendo da árvore do conhecimento do mal, e ela dividiu isso com Adão. Adão comeu também, né? Ele pecou também, ele passou daquele limite estabelecido por Deus. E quando Deus vai falar com ele, ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu. E aí quando Deus vai falar com Eva, ela fala assim: a serpente me enganou. E depois Deus vai e fala com a serpente e amaldiçoa a serpente, né? Olha só, gente. O que a gente aprende nessa história, né? Nessa história. Que o homem, ele tem dificuldade de assumir os seus erros, né? Ele sempre quer transferir a sua responsabilidade. Ele sempre acha que é o outro que tem que fazer, ou que o outro que não fez, e que ele é sempre o certão, né? Nós temos essa tendência, né, de cometermos esse tipo de erro, né, principalmente quando nós pecamos, né? Então eu vejo isso assim como uma síndrome, sabe? A síndrome da transferência, né? Ou seja, você quer sempre transferir para o outro a responsabilidade do seu erro, Quando você vai um pouquinho mais para frente ali, no início da Bíblia, na história do primeiro homicídio, né, Deus tem uma conversa com Caim. Olha só, Deus fala assim para Caim: por que você está irado? Por que tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? Ou seja, se você está fazendo o que é bom, se você vai fazer o que é bom, erga a sua cabeça, né? Não precisa você se esconder, né? Não precisa você ter vergonha. E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à sua porta. Ele o deseja, ou seja, o pecado o deseja, mas você pode dominá-lo. Depois que isso acontece, diz assim lá no versículo 16, depois que Caim pecou, né, e assassinou seu irmão, diz assim: então Caim saiu da presença de Adonai. Ele saiu da presença de Deus. O que eu quero falar com vocês nessa manhã, né? Eu tenho falado bastante aqui sobre casamento, família, adultério, pecado sexual, porque eu entendo assim que esse é um dos maiores problemas e feridas da sociedade atual, né? É o pecado na área sexual, né? É a destruição da família, é o adultério, né? E eu vou falar especificamente do adultério, porém isso que eu estou falando serve para qualquer situação. Por isso que eu li aqui a história de Caim, né? Ele ficou com inveja do seu irmão, ficou com raiva do seu irmão. E Deus fala para ele: ó, se você fizer o que é bom, né? Se você fizer o que é bom, né, você não precisa ter vergonha, você pode erguer sua cabeça. Mas se você não fizer o que é bom, o pecado já está aí, ó, na porta do seu coração, né?
E ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Ou seja, Deus estava dizendo ali para Caim o seguinte, ó, não importa a tentação que você está passando, você pode dominar ela. Entende? Isso aqui, Deus estava falando com ele antes de ele assassinar seu irmão. Tá? Isso foi antes do pecado. Por isso que eu falei que eu quero falar, que o título desse vídeo é a origem do pecado, né? Do adultério. Qual que é a origem? A origem está no nosso coração. O nosso desejo mal. Essa é a voz da serpente. Né? Esse é o fruto proibido. Entende? O que é o fruto proibido? O fruto que não poderia comer? É aquela voz que diz na sua cabeça, não faça isso, isso está errado. Muitas pessoas falam assim, eu era casado, eu adulterei, mas eu não sabia que era errado. Claro que você sabia. Você adulterou na frente de todo mundo? Ou você fez escondido? Eu fiz escondido. Então você sabia. Você entende? Quando nós estamos em trevas, gente, a gente sempre tenta esconder aquilo que a gente está fazendo. Quando nós estamos na luz, não tem por que a gente esconder. Você entende? Quando você está em trevas, você vai fazer as coisas escondidas, na calada da noite. Você vai se encontrar numa quebrada, num lugar desconhecido. Você vai sair da sua cidade e encontrar uma pessoa na outra cidade. Porque você está fazendo escondido. Você vai ter senha no seu celular, para sua esposa não ver, o seu marido não ver. Você entende? Você vai ter segredo para o seu cônjuge. Por quê? Porque o mal já está na porta do seu coração. Quando um homem não tem segredo para sua esposa, uma mulher não tem segredo para o seu marido, o seu celular não pode ter senha. Não pode ter restrição de informação. Não pode. É uma carne só. Então nós vemos aqui que quando Deus confronta Caim, Deus fala assim, esse desejo que está no seu coração, você pode dominá-lo. O que a gente ouve as pessoas dizer? Eu não me controlo, eu não suporto, eu não consigo. Irmão, você faz errado porque você quer fazer. Mas tinha uma coisa dentro de mim, realmente, uma coisa. Você estava sendo usado pelo demônio. Né? Ele estava te influenciando. Mas ele estava influenciando porque você estava se rendendo a ele. Porque se você se rende a Deus, Deus é mais poderoso do que qualquer mal. Se você se rende a Deus, Deus vai te dar a vitória. Se você não se rende a Deus, você vai ficar vulnerável. Então você vê que Deus tem uma conversa com Caim falando ali, Deus viu que ele estava com raiva e querendo matar o seu irmão. E Deus não impediu ele de matar o seu irmão. Né? Deus não impediu, ele planejou e foi lá e matou. Deus não entrou lá no meio da situação e falou, Caim, não faça isso com o seu irmão. Né? Deus avisou ele. Esse sentimento que você está aí vai te levar para um caminho difícil. E depois que Caim comete esse pecado terrível, o texto diz lá no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis, então Caim saiu da presença de Adonai. Então o que acontece? Depois que você peca, querido, depois que você consumou o ato, o passo seguinte é você se afastar de Deus. É você fugir. Você vai ver que Deus ali vai confrontar Caim. Cadê o seu irmão? Ele ainda fala ironicamente com Deus, sou eu o guardador do meu irmão? Né? Enfim, ele sabia onde estava o irmão dele, ele tinha matado. Mas ele não assumia o seu erro. Ele não assumia o seu erro. Então é importante nós entendermos o seguinte: desde que o mundo é mundo, o homem tem essa tendência de não assumir os seus erros. E isso nos afasta de Deus. Por isso que quando você vê João Batista iniciando seu ministério, pregando no deserto, e multidões iam até ele, a Bíblia diz que as pessoas confessavam seus pecados e eram batizados.
né, no batismo de arrependimento. Havia confissão pública de pecados, as pessoas expunham o seu erro. Como pode existir segredo entre um homem e uma mulher que são casados? Não pode. Como pode existir segredos entre um filho e um pai? Não pode. A vida do filho tem que estar aberta para o pai. A vida do pai tem que estar aberta para o filho. A gente tem que se conhecer. Inclusive nos nossos erros. Entende? Inclusive nos nossos erros. Mas o que nós vemos hoje nas famílias? Nós vemos a hipocrisia imperando, a falsidade, a gente sempre escondendo aquilo que a gente realmente é, né? E isso nos afasta da verdade, nos afasta da luz, e isso traz perturbação para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro da nossa vida. Então, se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, vida saudável, se nós queremos ter uma vida espiritual frutífera, se nós queremos ter paz no lar, o segredo de tudo, querido, dentro do lar, paz no lar, é você ter uma vida de transparência, é você não ter nada para esconder da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. É você ser sincero, é você ser verdadeiro, é você reconhecer quando você erra e não culpar ninguém pelo seu erro. É você assumir as suas responsabilidades e parar de usar a muleta da desculpa. Entende? Então, se a gente não compreender isso, querido, o pecado jaz à porta, mas nós podemos dominá-lo. Desde o princípio foi assim. Nós podemos dominá-lo. Ah, mas é a culpa do diabo. Não, a culpa é sua. A culpa do seu pecado é sua, não é do diabo. É sua. É minha. Você foi lá e pecou com o seu corpo. Você pegou o telefone, marcou encontro com uma pessoa que você não devia. Você trocou mensagem com quem você não devia. Você fez isso. Então não é o demônio, foi você. O problema é que a gente bota a culpa no demônio, aquilo que nós estamos fazendo errado. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, que o problema não é o diabo. O problema é o Icabod. O que é o Icabod? Foi-se a glória de Deus. É quando você perde a glória de Deus. É quando você faz o que Caim fez. E Caim saiu da presença de Adonai. Ele podia ter se ajoelhado, ele podia ter clamado perdão, misericórdia. Mas ele saiu da presença de Adonai, ao invés de corrigir o seu erro. Entende? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz. Compartilhe o vídeo. Importante que você dê o joinha, o like ou o dislike, né? Quando você dá o like, o YouTube entende que o assunto é importante e vai indicar para outras pessoas. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz. Nos comentários aqui tem o meu outro canal do YouTube, tá? Você pode entrar ali no link e se inscrever, tá certo? E compartilhar aí o nosso material nas suas redes sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, tá certo? Também você pode entrar lá no canal do Telegram, Fábio Rodrigues Pardinho, Família na Verdade, tá? Canal lá do Telegram, Família na Verdade, Fábio Rodrigues Pardinho, é o mesmo nome. Tá, para o canal do Telegram e do meu grupo do WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo o link, tá, do meu grupo do WhatsApp e do Telegram, tá, do canal do Telegram. Então você pode entrar ali. Sempre quando eu faço vídeos novos eu posto ali no canal do Telegram e no WhatsApp, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz, né, o resto de semana. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.